Pronto, gravando. Então, assim, gente, essa aula foi. Eu vou falar que foi assim transformador fazer essa aula, porque eu estudei, eu li, eu vi vídeo, ai, sabe, pesquisei, eu fiz essa aula assim com tanto amor e carinho, porque o ano passado eu já tinha feito essa aula, né, Jesus como Criador, só que essa aula era para falar de Jesus e de Jesus como co-criador. Então, assim, claro que todo mundo conhece a história de Jesus, o básico, né? Mas a hora que você vai estudando sobre ele, aquilo vai te enchendo de tal maneira, vai te completando de tal maneira, te dando uma sensação de completude, de felicidade tão grande, né? Que aí eu falei, cara, e aí a gente vai falar desse cara maravilhoso chamado Jesus, né? Então, eu quero na verdade, começar falando de Jesus, o Cristo, né? Esclarecendo que, assim, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Na verdade, antigamente, eles falavam, o sobrenome tinha a ver com a cidade da pessoa, com a origem da pessoa. Então, Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Cristo não tinha nada a ver com o nome dele, né? Cristo, na verdade, ele é um título, tá? Que vem do grego Christos, que significa o ungido ou o escolhido, né? Então vem do hebraico Maciá, que é o Messias, né? E que na teologia cristã indica que Jesus foi escolhido e consagrado por Deus para ele para uma missão aqui na terra de salvação. E aí ele tinha propriedade para agir como rei, como sacerdote, como profeta, porque ele tinha condições, moral e adiantamento para isso, né? Então, eu coloquei assim alguns videozinhos aí para ajudar vocês. No começo a gente tem alguns videozinhos, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Então, agora a gente vai passar um vídeo. Se de repente alguém não estiver ouvindo, e eu espero que vocês consigam ouvir dessa vez, né? Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisem, tá bom? A história de Jesus começa com seus pais, Maria e José. Eles eram simples judeus que. Vocês estão conseguindo ouvir? Ok. Sim. 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 Eita. A história de Jesus começa com seus pais, Maria e José. Eles eram simples judeus que viviam na cidade de Nazaré, uma pequena vila no interior da Galileia. Vamos dar uma afastada no mapa, porque assim você consegue visualizar isso daqui. O Império Romano. Na época do nascimento de Jesus, toda a região que José e Maria viviam estava submetida a Roma, do imperador Otaviano Augusto, que queria ter um controle maior sobre seu império, exigindo que todos os homens se registrassem em sua cidade. Fugindo dessa cobrança, José e Maria, já grávida, viajam para Belém, cercada por colinas e oliveiras e profundamente enraizada na tradição judaica como o lugar de nascimento do rei Davi. E foi nesse momento que Jesus nasceu, no ano 4 antes de Cristo. Como que Cristo pode ter nascido no ano 4 antes de Cristo? Bom, essa contagem de antes e depois de Cristo nasceu muitos séculos depois dele, pelo monge Dionísio, que criou um novo calendário no intuito de calcular a data certa da Páscoa. Só que não deu muito certo, ele usou as informações equivocadas e acabou fixando o nascimento de Jesus no ano 1 depois de Cristo, sem considerar o ano zero. Foi só séculos mais tarde, depois de muitos Cris, estudos, está travando o teu áudio. a conclusão que, Tá de ruim. acordo com esse calendário, Jesus provavelmente Vocês não estão conseguindo ouvir, gente? Tá, Não. tá Tá quebrado, tá travando. travando. A Eu acho que assim, internet deve estar com oscilação e está travando, Cris. Meu Deus do céu. Ai, de novo, não, né? Que eu já tô ficando irritada com isso. antes de O, Cristo. o que a Essa gente pode contagem fazer de é antes desligar as Mas nossas câmeras? Cristo nasceu. Estão conseguindo ouvir agora ou não? Ainda tá travando. começou a travar agora, Cris. Não tava correndo, não.
Tá, peraí. A gente pode desligar as câmeras para poder ver se ajuda. Nesse momento que Jesus nasceu, no ano Se travar, vocês me avisam. 4 antes de Cristo? Como que Cristo pode ter nascido no ano 4 antes de Cristo? Bom, essa contagem de antes e depois de Cristo nasceu muitos séculos depois dele, pelo monge Dionísio, que criou um novo calendário no intuito de calcular a data certa da Páscoa. Só que não deu muito certo, ele usou as informações equivocadas e acabou fixando o nascimento de Jesus no ano 1 depois de Cristo, sem considerar o ano zero. Foi só séculos mais tarde, depois de muito estudo, que nós chegamos na conclusão que, de acordo com esse calendário, Jesus provavelmente nasceu entre o ano 6 e 4 antes de Cristo. Enfim, Jesus nasceu em um presépio, só que ele provavelmente não era tão bonitinho quanto o que tem na casa de sua mãe, já que naquela época os presépios ficavam dentro de montanhas, em um local pouco arejado e com baixa luminosidade. Sua vida já começou tensa com a chegada dos 3 reis magos, provavelmente astrônomos ou astrólogos vindos de regiões como a Pérsia, a Babilônia ou a Arábia, guiados por uma estrela. Na época do nascimento de Jesus, quem governava a região era Herodes, o Grande. Ele foi nomeado como o rei dos judeus pelo Senado romano e mantinha seu poder com apoio direto de Roma. E pelo fato dele não querer corrente, mandou executar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Assim, buscando Gravando de novo, Cris. José, Maria e Jesus fogem para o Egito, ficando lá até a morte de Herodes e voltando depois para Nazaré. Muito bem, vamos só esclarecer algumas coisas, né? Porque ele fala assim por alto, ele não explica. Então, assim, na verdade, é, Jesus nasceu em Belém, sim, e ele foi fugir de Herodes, por quê? Porque Herodes teve um. Esqueci o nome que eles usavam, mas como se fosse um vidente, né? Que falou para ele que ia nascer, que tinha acabado de nascer, tinha acabado de nascer um menino que ia ser rei. Como Herodes não queria perder o trono, né? Na cabeça dele, quando o vidente falou que ia ser rei, ele não explicou que tipo de rei, né? E todo mundo realmente estava esperando um rei entronado, essa coisa toda. E aí, ele não nasceu como um rei, ele nasceu numa manjedoura. Só que Herodes, como não sabia quem era o rei, ele simplesmente mandou matar todas as crianças daquela região abaixo de 2 anos. Então, assim, ele simplesmente pegava as crianças e matava, né? E por isso que que José e Maria fogem para o Egito e ficam lá um tempo. Aí, 4 anos depois, Herodes morre, aí eles voltam para. Gente, de onde que ele é? Nossa, pelo amor de Deus, Nazaré, né? Então, assim, aqui a gente viu um pouquinho da história de Jesus. E agora a gente vai falar um pouquinho da infância de Jesus. Eu trouxe um vídeo que é um vídeo infantil, é um vídeo para criança, né? Mas que é só para ilustrar um pouco essa questão da infância de Jesus, até porque a infância de Jesus, ela quase não foi registrada. O que se tem referente à infância de Jesus foram coisas que a própria Maria contou, ou que alguém que conhecia Jesus contou para os apóstolos, e eles colocaram algumas coisas. Quase não tem nada no Testamento sobre a infância de Jesus, tá? Então, eu coloquei esse vídeo, que ele é infantil, mas é só para a gente entender como Jesus era como criança, tá bom? Isso mesmo, o menino Jesus. Ele vivia em Nazaré, em uma vila de casas muito simples, onde sua comunidade era muito colaborativa. E a melhor hora do dia era quando todos se encontravam no poço para distribuírem a água a todos durante. Para o menino Jesus, era hora de servir. Ele adorava ajudar e fazia amizade com todos, crianças, mulheres, idosos, sempre disposto a ser útil. A infância do mestre era como das outras crianças da época, mas tinha uma sensibilidade extrema em lidar com as coisas do mundo.
Era cordial, apaixonado, leal, divertido, espontâneo em suas travessuras enquanto brincava com os demais amigos. Adorava as brincadeiras do tempo. Ele amava a natureza. Gastava longo tempo tentando repor de longe das vizinhas os farelos caídos e conversava com as aves e com os animais. Quando seus pais o viam assim, por vezes parecia que realmente os bichinhos o entendiam. Desde cedo, tinha muito amor e devoção a Deus, sendo flagrado por alguns em repouso na natureza, pois sentia uma imensa vontade de renovar suas energias no silêncio. Alguns familiares não entendiam bem essa postura. E aos 7 anos, começou a ter a percepção das inquietações e dos problemas dos adultos. Ele passa a se preocupar mais com as pessoas. Porém, somente Maria conseguia responder suas perguntas mais profundas, devido à sua evolução espiritual. Eles eram orgulhosos. Seu pai, José, sabendo que Jesus iria longe em seus questionamentos, ensina a ele uma lição muito importante. Ele mostra ao pequeno Miguel onde havia ovelhas e combina com o filho que só observe e não pergunte nada. Ele fala, nós vamos ser lá. Pedir a Deus para que possa entender as coisas que não têm resposta. Era assim então que Lúcia passava a enxergar o mundo dentro para fora. Assim, diante dela, o menino Jesus ia crescendo e sentia em seu coração que sua missão era grandiosa. Na verdade, assim, né? Era muito comum naquela época as famílias serem muito unidas, estarem sempre juntas, né? E era comum para eles falar sobre os ensinamentos de Deus, né? Falar sobre as leis de Moisés, falar sobre o Decálogo. Muita gente não ia na escola naquela época, então as coisas elas eram passadas dessa forma, né? Eram os próprios pais que cuidavam do desenvolvimento da criança, então eles conversavam muito com a criança, e era comum entre as famílias essa questão da religiosidade, né? Então, e ainda tendo Maria como mãe, né? Que era um espírito extremamente superior, então, desde sempre, ele foi incitado e ele sempre foi incentivado, né, a ouvir sobre Deus, a falar sobre Deus, a aprender sobre Deus, né? Ele já tinha dentro do espírito dele, óbvio, né, todo esse aprendizado, toda essa questão, mas também ele foi muito desenvolvido quando ele era criança, por conta de como as coisas eram mesmo naquela época, ok? Aí, o que que acontece? Como a gente não tem muita informação sobre a infância de Jesus, a única informação que fica clara, que é colocada lá no Novo Testamento pelos apóstolos de Jesus, é o seguinte: é, que teve uma situação, né, quando ele tinha 12 anos, que a família foi para Jerusalém para passar a Páscoa. Era uma coisa comum, era uma coisa normal, né? As crianças, eles irem para Jerusalém nessa época. Então, quem era, como Nazaré era um vilarejo muito pequenininho, uma coisa muito simples, tinham pouquíssimos habitantes, nesse período ia todo mundo para lá, né? Então as pessoas elas se juntavam e elas iam em caravana para Jerusalém. Então elas iam, passavam a Páscoa lá e depois elas voltavam também em caravana para os seus vilarejos. Quando ele tinha 12 anos, nesse ano, eles foram passar a Páscoa lá em Jerusalém e aí, na hora de voltar, Maria achou que Jesus estava com José, José achou que Jesus estava com Maria, naquela caravana toda, a mulherada estava de um lado, os homens estavam do outro, todo mundo caminhando, brincando, conversando. Só depois de um dia de caminhada que eles perceberam que Jesus não estava com ninguém. Maria foi falar com José
José falou que Jesus não estava com ele, aí eles começaram a procurar entre os parentes, entre os amigos, entre os vizinhos, ninguém sabia de Jesus, ninguém tinha visto Jesus, né? E aí eles voltaram para Jerusalém, desesperados, né, atrás de Jesus. Aí quando eles chegam em Jerusalém, eles descobrem que Jesus está no templo, né? E aí, quando eles chegam lá no templo, Jesus está pregando para os doutores da lei, né? Então, assim, ele foi lá para ver os doutores da lei falarem, e ele estava lá prestando atenção, não sei o quê, e aí eles começaram a fazer perguntas para Jesus. Só que eles ficaram boquiabertos com o quanto Jesus sabia sobre Deus, sobre os mandamentos, sobre todas essas questões religiosas, né? Então, Jesus começou a pregar com 12 anos, né? E aí ele ficou lá. Aí quando Maria encontra ele, Maria vira para ele e fala assim: Jesus, por que que você fez isso com a gente? Eu e o seu pai estamos preocupados. Como que você faz isso com a gente, filho? E ele fala assim: mulher, você não sabia que eu tinha que vir à casa do meu pai? E aí ali ela já entendeu que Jesus tinha uma missão. Então, a partir dali, ela já começou a respeitar isso, a entender isso e aceitar que essa era a missão de Jesus, né? Aí a gente não tem informação de Jesus por muito tempo, né? Dos 12 anos, onde teve essa situação, até os 30 anos dele, não tem absolutamente nenhuma informação sobre Jesus. O que se tem, né? São estudos, são pesquisas, aonde fala-se, cogita-se que nesse período ele ficou com os essênios. Não todo esse período, mas aproximadamente, quando ele tinha aproximadamente uns 20 anos, ele foi ficar com os essênios, né? E quem eram os essênios? Os essênios, na verdade, eles eram uma seita judaica, ascética e mística, que vivia isolada, em Coro, próximo ao Mar Morto, ali perto do século 2 antes de Cristo e um depois de Cristo, né? Eles eram conhecidos pela busca da pureza espiritual e foram eles que escreveram os manuscritos do Mar Morto. O que que é esses manuscritos do Mar Morto? Esses manuscritos, eles foram encontrados por cientistas em 1947, né? E ele tinha, eles encontraram em escavações, né, vasos, e dentro desses vasos tinham esses escritos que tinha bastante coisa que já não tinha mais, mas tinha bastante coisa ainda que dava para ver, que dava para ler, e hoje eles estão nos museus de eu não lembro, acho que não é de Jerusalém, é de. Esqueci, gente, de onde é. Se eu lembrar, depois eu falo para vocês, tá? E lá tinha o quê? Pedaços da Bíblia, pedaços do Antigo Testamento. E também tinham algumas regras de convivência dos essênios, né? Algumas regras da própria seita, de como eles viviam, né? E aí o que que a gente descobre? Na verdade, a palavra essênio vem da Síria, né? Da palavra Essaiá ou Essanoí, e esse termo, né, que veio da Síria, vem do aramaico chassaia, que quer dizer piedoso. Então, o essênio vem de uma série de palavras que foram se transformando, né, que foram influenciando umas às outras, que no final querem dizer piedoso, porque essa era uma das características dos essênios, né? Eles tinham como estilo de vida viver em comunidades isoladas. Eles não ficavam nas grandes cidades, muito pelo contrário, eles fugiam das grandes cidades, né? Eles viviam no deserto, eles viviam em locais isolados, né? Eles tinham regras rígidas de obediência e banhos de purificação diários, né? Eles não tinham essa questão da propriedade privada. Lá tudo era dividido, as casas eram divididas, a comida era dividida, as roupas eram divididas, tudo entre eles havia divisão.
né? Não tinha assim, isso é meu, isso é seu, essa terra é minha, essa terra é sua, né? Todo mundo podia viver aonde quisesse. Se eu construísse uma casa para mim aqui, uma tenda para mim aqui, e alguém quisesse construir do lado, isso não era um problema para nenhum deles, porque eles dividiam tudo. Tudo era de todos, né? E eles eram todos vegetarianos. Alguns mestres, né, essênios, eles não se casavam, mas essa questão do celibato não era obrigatório. Embora a maioria aderissem, né, a essa questão celibatária, isso não era obrigado e tinham muitos também que eram casados. Eles tomavam banho antes das refeições e toda comida tinha regras rígidas de purificação também. Eles faziam curas com ervas medicinais e com argila, né? E eles também se batizavam nas águas. Do mesmo jeito que hoje a Igreja Católica batiza, a Igreja Evangélica batiza, né? Eles também faziam esse batismo para quem estava se iniciando na seita essênica, ok? Eles tinham como filosofia, né, de vida que eles acreditavam na imortalidade da alma e eles viam o mundo como um campo de batalha entre a luz e as trevas, ou seja, eles acreditavam que a alma não morria. Eles acreditavam na vida futura. Eles acreditavam na vida após a morte, né? E eles achavam que quem estava aqui encarnado, quem estava aqui na Terra, estava nessa luta, que não é muito diferente do que o Espiritismo fala, né? A gente está aqui para quê? A gente está aqui para lutar contra as nossas trevas, né? Então, não são as trevas, são as nossas trevas. Todo mundo que está encarnado para lutar contra as suas próprias trevas, né? Porque a luz está aí, a gente que acaba entrando nessas trevas, né? Então, eles colocavam, né, essa questão da cura, eles acreditavam na cura pela mão e eles acreditavam em milagres físicos e bênçãos com as mãos, que não é muito diferente também do que a gente faz no espiritismo. A gente dá passe, né? Quantas pessoas fazem dentro do espiritismo que fazem cura? Quantas vezes, né, a gente fluidifica a água com as mãos, com oração, né? Tratamento de cura dentro do espiritismo tem imposição de mãos. Então, tá ali muito dentro também do que a gente vê e acredita hoje, né? Eles acreditavam que a natureza e os seres humanos e todas as coisas vivas eram o verdadeiro templo de Deus. Porque Deus, ele não habitava em lugares feitos pelas mãos dos homens. Ele não estava numa igreja, ele não estava num templo, porque isso era feito pelos homens. Ele estava onde? Na natureza. Ele estava nos seres humanos, ele estava nos animais. Deus estava em tudo, né? Ele estava nas coisas vivas. E que as ofertas de Deus, né, o que Deus ofertava, era justamente partilhar a comida com os famintos, sejam homens ou animais, né? Eles acreditavam que não tinha que se fazer sacrifício de animal, não tinha que se fazer nada desse tipo, né? O que você tinha que ofertar, na verdade, era a comida para aqueles que estavam passando fome, né? Depois eu envio o link do vídeo para vocês, tá? E aí, é... Ô, Sérgio, que livro do Ramatiz, que é Sublime Peregrino? Eu já respondi para a Adriana. Não precisa se preocupar com. Ela falou que era o Divino Peregrino de Ramatiz. É o Sublime Peregrino. Ah, tá. Não tem perguntas ali. Ah, tá. É, Fica tranquila. tá. E aí, eles acreditavam justamente nisso, que o que a gente tinha que ofertar a Deus era caridade. Tá tudo muito parecido com a gente, né?
E aí, muita gente diz que Jesus ficou alguns anos com os essênios para se preparar, para aprender, né? Porque, querendo ou não, ele estava encarnado, embora, obviamente, ele tinha uma conexão, assim, intrínseca com Deus, né? Ele também se preparou, tá? Opa. Eles, na verdade, surgiram como resposta à corrupção no templo, né? Que eles acreditavam que era por causa dos saduceus. E essa seita foi dizimada ou dispersada pelos romanos aproximadamente entre 68 e 70 depois de Cristo, tá? E aí muita gente diz que Jesus esteve lá. Então a gente vai ver um videozinho bem curtinho falando sobre isso. Jesus e os essênios existe uma teoria histórica pouco comentada. Será que Jesus Cristo teve contato com um grupo misterioso chamado essênios? Os essênios eram conhecidos por viver em comunidades isoladas no deserto, dedicados à oração, pureza espiritual e estudo das Escrituras. Eles acreditavam na chegada de um Messias e pregavam arrependimento, humildade e uma vida transformada. Curiosamente, alguns ensinamentos lembram muito aquilo que Jesus pregou mais tarde. Por isso, alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter conhecido ou aprendido algo com esse grupo durante seus anos ocultos, mas a Bíblia não confirma isso diretamente. Então fica a pergunta que intriga historiadores até hoje. Jesus teve contato com os essênios ou suas mensagens simplesmente nasceram da mesma fonte? Então, e aí, né, os historiadores falam sobre isso, mas não é uma certeza. Aí eles se questionam, né, se eles vieram, né, do mesmo lugar ou simplesmente eles professavam a mesma fé, acreditavam na mesma coisa. Aos 30 anos, né, ele começou a pregação. Manda, ô Henrique, traz um pouco de água para mim, por favor, filho. Desculpa, gente. Aos 30 anos, ele inicia a pregação dele, né, disseminando o evangelho para todo mundo. Ele escolhe os discípulos dele, né, um a um. Ele vai num lugar, pega lá, chama um, chama outro, aí ele vai em outro lugar, chama outro, e conforme ele foi andando, ele foi juntando esses discípulos. Obrigada. Ele foi juntando esses discípulos e criando aí esse grupo que o seguia. E aí, quando ele junta todos os discípulos, né, ele sai para espalhar a boa nova. Vamos lembrar, Jesus, com ele tinha 12 ele tinha 11 discípulos. Ele não tinha 12 discípulos. O 12º discípulo foi Paulo, né? Paulo de Tarso, que era Saulo. E ele, na verdade, só se tornou discípulo de Jesus depois que Jesus morreu, tá? Então, nesse momento, eram só 11 discípulos que seguiam Jesus. Quando ele começou a disseminar a boa nova com os discípulos, fazendo, obviamente, ele começou a causar inveja e ele começou a despertar a raiva dos doutores da lei. Porque muita gente começou a seguir Jesus e ele questionava algumas coisas que eles faziam, né? Ele questionava se vender coisas dentro do templo, ele questionava justamente essa questão das oferendas, né? Ele questionava uma série de coisas e ele trazia um monte de coisa diferente, porque Moisés dizia olho por olho, dente por dente, e eles seguiam as leis de Moisés. Ele chegava e falava que você tem que perdoar o seu inimigo. Então, ele foi trazendo muita gente para ele, para a fé dele, né? E isso, obviamente, acabou irritando os doutores da lei, porque isso significava o quê? Perda de poder deles, né? E ninguém quer isso. Ninguém quer perder poder. E aí, justamente por isso, ele foi preso.
né? Ele acabou irritando os doutores da lei, ele acabou questionando, ele acabou amealhando muitos seguidores, né? O templo, ele começou, na verdade, a deixar esses doutores da lei muitas vezes em saia justa, muitas vezes ele foi questionado sobre algumas coisas, muitas vezes os doutores da lei tentaram encurralar Jesus, trazendo perguntas dúbias, né? E Jesus sempre respondeu de uma maneira sábia, clara, com muito discernimento, e eles nunca conseguiram pegar nenhum errinho em Jesus. Embora ele pregasse coisas muito diferentes dos doutores da lei, ele ainda assim seguia muito ao pé da letra a lei de Deus, né? A lei de Deus ele seguia. A lei de Moisés ele até podia questionar, mas a lei de Deus, essa ele não questionava. Jamais, né? E justamente por conta disso, por ele acabar entrando em atrito com os doutores da lei, ele acabou sendo preso, né? A história é que Judas, e Judas, gente, ele não tinha intenção nenhuma de prejudicar Jesus. Não, ele era um seguidor de Jesus, ele era um dos discípulos de Jesus, né? E ele acreditava em Jesus, ele acreditava em tudo que Jesus fazia, ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Só que como uma pessoa muito acostumada a lidar com dinheiro, né? Como alguém é, que era comerciante, essa coisa toda, ele realmente achava que Jesus tinha que demonstrar poder. Ele achava que era errado essa questão da pobreza, da miséria, né? De seguir isso. Então, o que que ele fazia? Quando ele fez isso, e ele, justamente por ele acreditar na grandeza de Jesus, ele achava que Jesus jamais seria preso. Porque Jesus podia sair de qualquer lugar. Jesus podia fazer o que ele quisesse, né? Então ele acreditava que isso não seria um grande problema para Jesus. Então ele foi, ele na última ceia, né? Logo depois da Páscoa ele teve aí a ceia e aí ele por 20 moedas de prata ele entregou Jesus, né? Para os romanos, para os soldados romanos. Dos doutores da lei que levaram os soldados romanos, né? Aí os doutores da lei deram 20 moedas de prata para ele. Ele achou que isso ia ajudar a divulgar o evangelho, né, de Jesus e que Jesus ia ficar bem, que nada ia acontecer com Jesus, porque ele já tinha muitos seguidores, muita gente que o amava, muita gente que o seguia, né? Então ele achou que Jesus ia ficar bem. Ele não imaginou de verdade que ele estava cometendo um mal para Jesus, né? E aí, quando Jesus está lá no monte, ele avisa para os autores da lei, né? Aquele a quem eu der um beijo é Jesus. E aí ele vai dar um beijo em Jesus, que todo mundo chama do beijo da traição, né? Ele vai dar um beijo em Jesus, e aí os soldados vêm e prendem Jesus. Aí, Jesus, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele sofreu muito, né? Bateram muito nele, humilharam muito Jesus. Ele não tinha feito absolutamente nada contra ninguém, ninguém tinha absolutamente nada contra ele de verdade, né? Mas a gente sabe dessa questão da coroa de espinhos, das chibatadas que ele tomou, né, das chicoteadas que ele tomou, do madeiro que ele precisou carregar por quilômetros e quilômetros, né, com as costas machucadas, com aquela com aquela coroa de espinhos cortando, rasgando a sua cabeça, né? Aí ele teve que levar a madeira, que ele ia ser crucificado. Aí ele foi crucificado, preso, né, pelas mãos, pelos pés, com pregos. Então a gente sabe de toda essa dor, de toda essa dificuldade dele, né? Ele foi muito maltratado, ele foi muito humilhado, e aí ele foi crucificado. Ele foi crucificado, e aí ele morreu na cruz, né? O comum era, o normal era eles terem
Isso, César. Exatamente. O César está falando da questão de. Mas é que assim, ele tinha Judas, mas Judas chegou bem depois. Chegou já no finalzinho, tá? Quando ele começou a pregar, Judas foi o último que entrou. Quando ele começou a pregar, eram 11. Judas pegou pouco tempo dessa pregação de Jesus Cristo, tá bom? E aí, depois ele foi destituído, né, do título de apóstolo, e aí Paulo foi colocado. Aí, quando Jesus foi crucificado, ele morreu, e o comum naquela época eram bandidos que eram presos que eram crucificados, porque isso era comum. Os romanos eles crucificavam os bandidos, as pessoas que eram julgadas, né? E condenadas. Então, essas pessoas que eram crucificadas, elas ficavam lá até apodrecer, né? Eles não tiravam, a cruz ficava lá. Só que como ia ter, era um período de festas, né? Período de Páscoa, de festa, essa coisa toda, eles tiraram Jesus da cruz, né? Para ele não ficar lá num período que muita gente vinha para as festas, né? Então, eles tiraram Jesus da cruz e colocaram Jesus no é, que naquela época não era um túmulo, né? Era um túmulo, mas era uma caverna que eles cobriam a pessoa de pano, né? E colocavam numa caverna e fechavam com uma pedra. Só que depois dele ser, mesmo no período que ele estava ali na cruz, né? Ainda assim, ele trouxe para a gente uma lição, né? Ele ainda na cruz, ali, ele trouxe a lição para a gente, ele trouxe a lição do perdão, né? Porque naquele momento, pouco antes dele morrer, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ainda depois de ter passado tudo que ele passou, depois de ter sido renegado pelos seus discípulos, né? Depois de todo mundo tê-lo abandonado, as únicas pessoas que realmente ficaram com ele e seguiram com ele e não se esconderam foram Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, né? Que era a mulher que ele ajudou, que ele salvou, que ele tirou os demônios, né? Então, mesmo nesse momento que ele foi abandonado, que ele foi esquecido, que ninguém gritou para salvá-lo, ainda assim ele pede perdão por todas aquelas pessoas que o fizeram sofrer, né? E aí, 3 dias depois, ele ressuscita, né? Na verdade, ele não ressuscita, ele ressurge. Essa é a palavra, né? Não é uma ressuscitação, é um ressurgimento, tá? Aí ele ressurge. Primeiro ele ressurge para quem? Para Maria Madalena, né? Aí Maria Madalena vai lá, corre para os apóstolos, conta para os apóstolos que Jesus ressurgiu, que Jesus está vivo, que ele não morreu. E aí é, eles não acreditam. Ah, mas por que que Jesus ia aparecer para você e não para a gente? Né? Nós que somos os discípulos dele, por que que Jesus aparece para você e não aparece para a gente? Né? Mas tem um motivo. Maria nunca saiu do lado de Jesus, em nenhum momento. Ela tinha mérito. Ela não era considerada, né, um discípulo de Jesus só porque ela era mulher. Mas dentre todos, ela era a que mais pregava, ela era a que mais vivenciava o evangelho de Jesus. E ela foi a pessoa que mais se modificou através da ajuda de Jesus, né? Ela tinha uma vida toda desregrada, ela abriu mão de tudo. Ela simplesmente deixou toda a vida, ela mudou completamente a vida dela para seguir Jesus. E ela seguiu Jesus do jeito que ela tinha que seguir, né? Então, primeiro ele apareceu para Maria Madalena, aí ela foi, contou para os discípulos que ele tinha aparecido, eles não acreditaram, e aí depois ele foi
e apareceu para os discípulos. Aqui tem a cena de Tomé colocando a mão nas feridas dele, né? Que Tomé fala, não, não é verdade, isso é um espírito. Ele fala, não, Tomé, sou eu, estou aqui. Na verdade, Jesus se materializou, né? A ponto de Tomé poder tocar nele e acreditar realmente que ele era Jesus, inclusive com as suas chagas, inclusive com as suas feridas, né? Ele ficou na terra ainda por 40 dias para que ele pudesse auxiliar os seus apóstolos em suas missões, né? Todos os apóstolos tinham missão. Todos eles tinham que seguir os ensinos de Jesus, que continuar levando o evangelho, né, de Deus para todo mundo, a boa nova para todo mundo. Então, nesses 40 dias que Jesus, depois que ele ressurgiu, ele ficou junto aos seus apóstolos trabalhando com eles e auxiliando-os, mostrando o que eles precisavam fazer, né? E no 40º dia, na verdade, ele ascende aos céus na frente dos seus 11 discípulos, porque aí Judas já havia se suicidado, né? Porque Judas, quando viu realmente quando ele se deu conta do que estava acontecendo, que ele não achou que Jesus realmente seria preso, ele não achou que Jesus seria morto, ele acreditou que Jesus ia conseguir se libertar de tudo aquilo, que ninguém ia conseguir pegá-lo, porque ele era o Filho de Deus, né? Ele não achou que Jesus se curvaria diante daquela situação e viveria aquilo, né? Então, quando ele se deu conta do que ele realmente fez, ele se suicidou. Então, Jesus voltou para os 11 discípulos e, no 40º dia, ele ascendeu, ou seja, ele literalmente foi subindo aos céus, né? Na frente de todos eles. A vinda de Jesus, ela foi programada, né? Ela foi ele, na verdade, para ele poder encarnar aqui na Terra, ele ficou milênios, né? Para conseguir deixar porque assim, o espírito dele era muito sutil, muito, 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 num grau assim, que vamos entender, gente, que a gente já viu que, na verdade, a gente tem, né, os espíritos puros que já estão num nível de não ter mais que espiar, que passar por prova, né? Que já estão. Mas aí eles dizem que acima dos espíritos puros, tem espíritos que estão num grau que esses já conseguem falar diretamente com Deus, que são os cristos, né? Esses espíritos crísticos, Jesus, ele era um deles. Por isso que ele é o Cristo. Então, ele é assim, a matéria dele era de uma sutileza muito grande. Era extremamente sutil. Então, ele ficou milênios trabalhando, 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 adensando a sua matéria para ele conseguir encarnar aqui na Terra, né? Então, essa vinda dele foi planejada. Ela aconteceu no momento certo, numa região que já acreditava num único Deus, né, que era o judaísmo, que já tinha uma organização social razoável e que ia ter um impacto significativo ali, naquele local, que ali ele ia conseguir impactar a história da humanidade, né? Nessa região, eles não tinham aí uma preocupação de deixar registro histórico do que acontecia. E mesmo assim, essa vinda de Jesus trouxe um impacto imenso, né? E aqui diz, inclusive, se não foi o maior impacto da nossa história, né? Jesus, ele criou uma era antes e depois da vinda dele. Isso só mostra o quanto ele era elevado, o quanto ele estava acima de tudo, né? E aí Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, né?
o seguinte, que com a passagem de Jesus na Terra, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, a partir de Jesus, que a gente começa a crescer um pouco enquanto humanidade, que a gente começa a se modificar, que a gente começa a melhorar realmente, né? Jesus, ele teve toda a importância dele aqui na Terra, mas a gente também sabe da importância dele na criação do planeta, né? Jesus, ele foi co-criador, ele é o co-criador do planeta Terra, né? No momento da formação do nosso sistema solar, um grupo de espíritos puros, né, de espíritos crísticos, foi designado para cuidar desse pedaço do universo, desse sistema solar que estava se formando, né? Jesus, ele fazia parte desse grupo e ele foi escolhido para cuidar do terceiro planeta do sistema, que é a Terra. De todos os planetas, cada planeta tem ali um Cristo que é responsável. O Cristo que foi responsável pela Terra é Jesus. Ok? Ele não criou o planeta, mas ele usou os conhecimentos científicos necessários para a realização do trabalho que ele tinha que fazer aqui, né? Que era um trabalho de condução da matéria para que o planeta se formasse, né? Essa criação da Terra, ela não foi sem querer, ela não foi um acaso, né? Ela, na verdade, foi um processo conduzido, feito, elaborado, preparado, tá? Nada acontece por acaso no universo. Deus está comandando tudo, né? Então, essa designação de Jesus Cristo implicava uma tarefa que, para nós, era imaginável, inimaginável, né? Que era conceber e concretizar um projeto de vida biológica, o povoamento e a evolução do planeta. Ele tinha que criar, ele tinha que conceber, né? Pensar no projeto, ele tinha que concretizar esse projeto do planeta, da vida biológica, povoar esse planeta e evoluir quem estava nesse planeta. Ele tem que fazer, na verdade, era uma tarefa muito maior, né? Ele assumiu uma tarefa gigantesca no que se refere ao planejamento e condução da formação do planeta e de todo o resto também, né? Primeiro, e aí, gente, isso daqui, a gente tira essas informações do livro A Caminho da Luz, que é um livro escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, né? Aonde ele fala sobre a construção do planeta Terra e todo o nosso processo evolutivo a caminho da luz, tá? Então, ele diz assim: primeiro, com suas legiões de trabalhadores divinos, Jesus operou a escultura geológica do orbe, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizou o cenário da vida e fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Ou seja, ele fez todo um trabalho, né, para trazer aí um ambiente que fosse possível para que a gente conseguisse viver, para que a gente conseguisse sobreviver, para que a gente conseguisse crescer, né, respirar, tá? Depois, sempre sob as vistas de Deus, o mestre estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que fossem filtrados convenientemente os raios solares. Gente, gravidade, camada de ozônio, né, que permite com que a gente não torre com os raios solares, né? Tudo isso foi muito bem elaborado, tudo isso foi muito bem feito, muito bem trabalhado, elaborado, preparado, né? E aí, para isso, Jesus teve que
usar todo o conhecimento científico dele para conseguir fazer isso, tá? E aí, nesse livro, A Caminho da Luz, eu trouxe aqui alguns trechos, mais ou menos explicando como foi. Gente, vocês ainda vão ver isso mais para frente. Esse assunto ainda vai ser mais aprofundado mais para frente, tá? Aí vocês vão ver isso de uma forma muito mais detalhada. A gente falou sobre cocriação o ano passado, de um jeito mais simples. Esse ano a gente está aprofundando um pouco mais, só que ainda tem mais coisas para vocês entenderem como funciona, como é, de que jeito que foi, né? E isso vai ficar um pouco mais para frente, tá bom? Então, neste livro aqui, A Caminho da Luz, ele diz o seguinte: a Terra requeria o concurso da Lua, que seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno do Sol. Então, foi lá, fez-se a Lua, para que pudesse ser essa âncora de equilíbrio da Terra, tá? O orbe nascente necessitaria também de sua luz polarizada nos polos, cujo suave magnetismo teria ação decisiva na reprodução de todas as espécies. Então, a luz não era para ir para todo o planeta, ele tinha que ficar em polos. Por quê? Porque a gente precisaria do dia e da noite. E aí, dentro desse movimento, né, essas coisas aconteceriam. Para quê? Para que a gente também conseguisse trabalhar essa questão da reprodução de todas as espécies. Na grande oficina do orbe em formação, surge a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. É o frio dos espaços agindo sobre as energias incandescentes do planeta que dá origem à condensação dos metais e à formação da crosta solidificada. Então, assim, a gente já estudou ciências na escola, então a gente sabe que a Terra era uma grande bola de fogo, né? E aí vieram. Isso vai estar mais para frente, gente. Não. Então, assim, na verdade, assim, é, eu acho que não está aqui, acho que eu não coloquei. Na verdade, trouxeram elementos do espaço para começar a resfriar a Terra, né? E aí, o que que aconteceu? Chuva, a terra era muito quente, a hora que a chuva, que a água batia na terra, ela já evaporava, formando novas nuvens, que caíam novas chuvas, evaporava, subia, chovia, evaporava. E aí, esse processo, né, fez o quê? Fez com que a terra fosse resfriando, e aí começou-se a formar os primeiros oceanos, né? A atmosfera estava carregado de vapor aquosos e grandes tempestades varrem a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto, ou seja, isso arrefece e aí começa a se solidificar, tá? Quando serenaram os elementos do mundo nascente, Jesus reuniu nas alturas os seus companheiros e viu-se então descer sobre a terra uma nuvem de forças cósmicas que a envolveram por completo. Então, quando a terra foi resfriada, né? Quando formaram-se os mares, os oceanos, né? Aí as coisas começaram a se ajeitar, os elementos começaram a se ajeitar, e quando tudo isso se ajeitou, Deus não, desculpa, Jesus e espíritos que trabalhavam com ele, né? Espíritos puros, os outros espíritos que também estavam envolvidos nesse processo de trabalho, né? De formação do planeta Terra, que trabalhavam juntamente com Jesus, eles se reuniram e aí eles fizeram um trabalho usando os elementos do universo, e aí uma nuvem cósmica foi descendo, né?
uma energia cósmica foi descendo e envolveu todo o planeta Terra, tá? Depois de algum tempo, pôde-se observar na crosta e no fundo dos oceanos um elemento viscoso que cobria o planeta. Com essa massa gelatinosa, nascia na Terra o protoplasma, né? Que o protoplasma é o quê? O conteúdo celular vivo. E aí, formando principalmente de citoplasma e núcleo. Ou seja, aí começa a se formar as primeiras, né, os primeiros, não vou dizer seres, né, mas ali a primeira noção de vida na Terra, a- de questão celular, tá? Gente, só um momento, por favor. Desculpa, gente. Sob a orientação de Jesus, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. O ideal da beleza foi a sua preocupação nos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. Então, não era só fazer, mas era fazer da melhor forma possível, do jeito, e assim, bonito, né? Haroldo Dutra, dando uma palestra sobre esse livro A Caminho da Luz, ele deu um exemplo de um amigo dele que era arquiteto, né? E ele era o chefe de um grupo de arquitetos, né? E aí ele dava lá um projeto de arquitetura, de decoração, alguma coisa assim do tipo, para o grupo deles. E aí os rapazes traziam um projeto lindo que o Haroldo Dutra falava assim, nossa, mas era tão lindo que para mim eu ia lá e fazia, porque o negócio era lindo demais, era maravilhoso. E aí o arquiteto olhava e falava assim, você pode fazer melhor. E aí ele não se conformava, porque o negócio estava maravilhoso. E depois de uma semana, vinha um projeto muito melhor, mais bonito, mais elaborado ainda do que já tinha sido aquele que ele já tinha achado maravilhoso. Então, ele usou isso como exemplo para dizer o seguinte: que Jesus fazia a mesma coisa. Ele primava pela beleza. Ele queria que o planeta Terra, que cada espécie, cada planta, cada flor, cada animal, cada elemento da natureza fosse lindo, perfeito, belo, que representasse, né, a que representasse Deus, a beleza de Deus, né? Então, e ele queria para nós que iríamos viver nesse planeta, ele queria ofertar para nós o melhor, o que fosse mais bonito. Então, ele primou muito, né? Ele primou muito pela questão da beleza, para que isso daqui refletisse a beleza de Deus, né? Para que esse planeta, tudo que fosse criado, né, neste planeta refletisse essa beleza divina. E aí, as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas, obedecendo um plano pré-estabelecido por Deus. Tudo, tudo pelo Cristo. Tudo. Ele olhava tudo. Ele foi responsável por se fazer aquele esquilinho bonitinho, até mesmo os insetos, até a barata, né? Que a gente acha horrorosa. Tudo tem um porquê na Terra, tudo existe para um motivo, tudo é feito por um motivo, não é à toa. E Jesus ficou ali milênios e milênios elaborando, preparando, olhando cada folhinha, cada espécie, porque a gente tem várias espécies de árvore, várias espécies de flores, várias espécies de grama, várias espécies de tudo, de animais, toda a fauna e a flora foi trabalhada,
construída com muito amor e carinho por Cristo, né? Foi pensada junto com esses espíritos que o auxiliaram, né? Que o auxiliavam na construção do nosso planeta. Então, ele fez isso com tanto amor, com tanto carinho. O que Cristo fez, gente, está acima de tudo. Porque desde antes do planeta se formar, ele já estava pensando. E ele está conosco até hoje. Ele nunca nos abandonou. Ele continua nesse processo, cuidando da nossa evolução ainda hoje, né? O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo. Tudo saiu dali do protoplasma, tá? Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, com uma única célula, né? Então, ali foi o começo de tudo, tá? Com o escoar do tempo, esses seres primordiais, né, os primeiros que vieram, eles se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário à vida. Elemento esse que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a vida animal antes das grandes vegetações. Então, tudo estava lá nas águas, nos oceanos. Isso eles vêm vindo em direção à Terra, eles vão se modificando, né, criando. Então, a gente tem o reino mineral, depois a gente tem o reino vegetal, depois a gente tem o reino animal, até chegar o hominal, né? Então, a gente tem todo este processo, tá? O grupo de espíritos crísticos, né? Esse grupo que faz parte, né? Que cuida desse sistema solar onde a Terra está, ele se reuniu nas proximidades da Terra 2 vezes. A primeira vez foi quando o orbe terrestre, né, se desprendia da nebulosa solar, e na segunda vez, quando se decidiu a vinda de Jesus à Terra, né? Informações que nos indicam que Jesus já havia chegado à condição de espírito puro, quando o nosso planeta nem havia sido formado ainda, né? Então, assim, esses espíritos de luz, eles ficaram próximos ao nosso planeta 2 vezes. Imagina, se um Cristo já é uma energia que não dá para a gente falar, gente. Não dá para a gente expressar o que é Jesus Cristo, o que é a energia deste homem, deste Espírito. Agora imagina um grupo de Cristos. Imagina, imagina a energia que não envolveu este planeta, né? E aí, depois de realizar todo o trabalho de formar o planeta, era necessário conduzir o processo de colonização para abrigar espíritos que vêm para reencarnar, aprender e evoluir. Essa movimentação, ela foi realizada por Jesus e por um grupo de espíritos elevados que auxiliaram. Então, esses espíritos, gente, eles foram trazidos, né, para encarnarem aqui, ainda como espíritos primitivos, tá? Todo esse trabalho de povoar o planeta Terra, né, ele se inicia com os animais, e aí, a partir dos animais, né, vem os primeiros seres humanos, ainda muito primitivos, simples e ignorantes. É ciência, gente. Não tem. É evolução. É lei do progresso, tá? Isso se chama evolução. Todo mundo passou pelo reino mineral,
todo mundo passou pelo reino vegetal, todo mundo passou pelo reino animal, até chegar aqui. Todos nós. Todos nós. E lá, depois, para poder povoar, né, o planeta Terra, para poder povoar todo o planeta Terra, Tá travando. foi feito esse trabalho, ok? Sim, os animais reencarnam como humanos algum dia. Este é o processo, né? Claro que não é assim. Encarnei animal agora, na outra eu já sou humano. Ah, depois eu posso voltar animal. Não, não é. Amanda, não sei se outros planetas foram criados de outra maneira. Não sei te dizer isso, sinceramente. Isso está acima da minha compreensão. Posso até pesquisar, ver se alguém tem essa informação, mas não sei te dizer, tá? Agora, todos nós passamos por esse processo e vocês vão estudar isso de uma forma muito mais particularizada daqui para frente, gente. A gente ainda está só no básico 2. Ainda tem o básico 3, mediúnico 1, mediúnico 2. Tem muita coisa que ainda vão esclarecer para vocês, tá? Então, como é que funciona? A Terra se formou, vieram, né, os unicelulares, as amebas, né? Aí eles foram vindo dentro dos mares, né? E aí foram se modificando, foram se adaptando, foram se criando, né? Novas formas, vamos dizer assim. Essas formas, elas foram se adaptando, foram se modificando, e novas formas foram vindo, até que saiu de dentro da água, começou-se a vir para a terra. Nesse período, né, começou-se a formar ali a vegetação permitiu que o oxigênio tivesse propenso, né, acabasse deixando com que o ambiente ficasse propenso para a vida, né? E aí começaram a surgir os animais. Esses animais, eles também têm um processo de evolução. Tem animais que são extremamente inteligentes, não quer dizer que eles tenham a razão, não quer dizer que eles sejam inteligentes, mas eles já têm o que nós chamamos de princípio inteligente. Então, eles já têm um princípio inteligente, tá? E alguns animais já estão mais adiantados nessa questão que outros, tá? Animais, por exemplo, como os cavalos, como os elefantes, como os cachorros, né? Como os primatas, já estão num processo um pouco mais adiantado, né? Desse caminho, ok? Então, a gente percebe um princípio de inteligência neles, e eles também vão evoluindo, ok? Até chegar no reino hominal, tá? E aí, esses primeiros seres humanos, eles ainda são primitivos, simples e ignorantes, né? E só depois, né, eles foram aos poucos se aprimorando. Aos poucos, eles foram criando uma estrutura física diferente, e aí começando a ter consciência de algumas coisas, porque aí a gente está dentro daquele processo. Então, tudo se inicia num mundo primitivo, onde os seres humanos ainda não têm aquela noção das coisas. Aí o que que acontece, gente? Acontece que nesse período, né, nesse período de transição do mundo primitivo
para o mundo de provas e expiações, tem-se uma mudança muito grande. E o que acontece? Existe um outro sistema solar, que é o sistema de Capela, né? Lá em Capela, muitos espíritos que ainda estavam endurecidos nessa questão da evolução, eles não podem mais reencarnar em Capela, porque Capela passou de mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, né? Então, como já houve essa modificação lá, eles já não cabiam mais lá, porque eles ainda não conseguiam estar nesse mundo, eles não estavam nessa vibração, né? Então, eles vieram de Capela e aí eles vieram reencarnar aqui no planeta Terra, permitindo assim que o planeta se desenvolvesse. Por quê? Porque eles ainda não tinham uma condição moral, mas eles tinham a inteligência. Eles já haviam vivido num planeta que já tinha tecnologia, que já tinha vários inventos, várias coisas, né? Como é que a gente tem lá os incas, os maias criando coisas num mundo que estava ali passando do primitivo pro, né? De provas e expiações. Então, assim, é, nós, primitivos, fomos evoluindo nós, sozinhos. Mas nesse momento que tinha que ter esse pulo, essa transição, né, para esse mundo deixar de ser primitivo para ser um mundo de prova e expiação, esses são chamados exilados de Capela, né? Esses exilados de Capela foram colocados aqui no planeta Terra para nos ajudar no processo de evolução. Tá bom? Hoje, estamos distantes desse momento originário, assim como estamos distantes da condição de espíritos puros. Estamos evoluindo como indivíduos, como sociedade e como planeta. A gente, enquanto ser, está evoluindo, a sociedade, né? Nós, enquanto sociedade, estamos evoluindo, e o nosso planeta Terra também está num processo de evolução, tanto que ele está nesse período de transição, né? Gente, antes de eu falar isso, eu quero perguntar. Deixa eu ver que oração, não sei nem que oração. Antes de eu falar. 9h30. Alguém tem alguma pergunta muito assim? Ou eu posso dar continuidade e deixo as perguntas para o final? Dá continuidade, Cris. Então tá. Para nos orientar na caminhada evolutiva, nos aspectos morais, Jesus foi enviando, aos poucos, alguns emissários, sempre adaptando suas mensagens à época e ao lugar onde estaria. Então, se Jesus tinha a obrigação, né? Se Jesus tinha como missão formar o planeta, formar os povos, formar o planeta, povoar esse planeta e cuidar desta evolução, ele continuou nos auxiliando, mesmo depois da sua vinda e mesmo depois que ele foi embora, né? Antes e depois, ele continuou nos mandando pessoas que nos ajudassem a evoluir moralmente. Moisés veio para ajudar o povo a evoluir para que tivesse condição de receber Jesus Cristo. Porque senão ninguém tinha condição. Todo mundo acreditando em vários deuses, todo mundo sendo politeísta, todo mundo acreditando num monte de coisa fora da realidade, né? Não adiantava Deus vir naquele momento, era jogar pérolas aos porcos, né? Então, o que acontece? Moisés vem, prepara esse terreno, aí Jesus encarna, né? Aí, depois que Jesus vai embora, ele ainda continua nos mandando outras pessoas. Eu podia colocar inúmeras pessoas aqui. Eu coloquei Moisés, Francisco de Assis e Allan Kardec dentro da questão religiosa. Mas a gente tem um monte de gente que nos ajudou no processo evolutivo, dentro da ciência, dentro da filosofia. Platão,
Sócrates, Einstein, Chopin, Beethoven, em todas as áreas, né? E aí o Haroldo Dutra diz o seguinte, que a nossa a nossa transição de planeta, de mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Isso, na verdade, não vai ser a gente também que vai fazer. Esses espíritos já adiantados, eles vão voltar, eles vão reencarnar na Terra. São eles que vão fazer esse processo de transição. A gente também não tem condição de fazer essa transição. Do mesmo jeito que os povos primitivos não tinham condição de fazer essa transição para o mundo de provas e expiações, nós, réis mortais do mundo, né? Arraigados do mundo de prova e expiação, não temos condição de fazer essa transição para o mundo de regeneração. Então, vão voltar espíritos como Einstein, Chopin, é, Francisco de Assis, acho que não mais, né? Porque ele já era a reencarnação. Enfim, vários outros grandes nomes que ajudaram imensamente a evolução do planeta. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ando tendo um sério problema de memória. Foi falado, e eu já vi palestras sobre isso, já li livro, inclusive para preparar a aula eu li de novo, mas eu já esqueci. Mas foram falados alguns nomes, né? Já foram revelados alguns nomes que vão voltar para nos ajudar nesse momento de transição, tá? É que agora eu não lembro os nomes, mas são nomes como esses, né? É, alguns já foram de que voltarão, ok? Dessa maneira, né, vindo todas essas pessoas, surgiu assim as diversas religiões existentes em nosso planeta. E cada crença foi surgindo adaptada às condições do momento, sempre voltadas todas elas ao bem. Então, cada religião surgiu num determinado momento, depois veio outra para agregar, depois veio outra para trazer algo novo, depois veio outra trazendo, né? E aí a gente vai evoluindo. Todas as religiões, sem exceção, são voltadas ao bem. Os homens são o problema das religiões, não as religiões. Todas elas são voltadas ao bem, tá? Passam as raças e as gerações, as línguas dos povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino que faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Tudo isso faz movimentar o nosso planeta. E tudo isso passa. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, porque ele é a luz do princípio. Seu coração é a fonte da vida para toda a humanidade da Terra, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Ele não passa, gente. Não importa o que aconteça. Um monte de gente veio e morreu. Ele não. Jesus não morreu nunca. Ele continua vivo entre todos nós, através da palavra dele, né? E dos exemplos. Ernest Renan, filósofo e historiador que não acreditava em Jesus e foi desafiado a pesquisar o mestre, não nas traduções, mas na origem da história. Ou seja, esse filósofo, esse historiador, ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava na divindade de Jesus, ele não acreditava em nada disso. Nada. E aí, ele foi desafiado a pesquisar Jesus.
Olha, então vai lá você e pesquisa. Pesquisa você, Jesus. Mas não vai pesquisar nas traduções da Bíblia. Não, não é isso. Vai lá na história. Pesquisa história a vida do mestre. E aí ele foi e pesquisou. E aí ele chegou à seguinte conclusão: Jesus é tão grande que não coube na história. Todas as personalidades viveram, nasceram e morreram dentro da história. Jesus não. O seu berço encerrou uma época e abriu outra época. E isso ele escreveu num livro. Essa pessoa sublime, que a cada dia ainda preside o destino do mundo, é digna de ser chamada de divina. Não nesse sentido de que Jesus absorveu todo o divino, ou que lhe era idêntico, mas no sentido em que Jesus é o indivíduo que propiciou à espécie, à sua espécie, o maior passo em direção ao divino. Jesus mostrou ao homem de onde vem e para onde deve se dirigir. Nele se condensou tudo que há de bom e de elevado em nossa natureza. Na natureza humana, tudo que tem de bom e de elevado na natureza humana se condensou em Jesus. Ele vivia apenas de seu Pai e da missão divina que estava convicto de preencher. Ele escreveu um livro chamado A Vida de Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Depois de pesquisar muito sobre Jesus, ele escreveu um livro sobre a vida de Jesus. E ele chegou a essa conclusão: Jesus está acima de tudo e de todos. Nada se iguala a Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Não bastaria que ele nos trouxesse as parábolas e os ensinamentos? Lamentavelmente, não. Ele, na cruz, comove-nos, sensibiliza-nos o sermão da montanha, quando reverte o sentido ético da humanidade ao pregar as bem-aventuranças. Então, quando ele vai lá e faz o sermão da montanha, isso, gente, sensibiliza a gente, faz a gente entender, faz a gente perceber que a gente precisa melhorar. Mas é na cruz que ele nos impacta. Essa frase é do livro Um Encontro com Jesus. Né? Ele precisou ele precisou morrer desse jeito, dessa forma, que isso acontecesse, inclusive para ele ressurgir, inclusive para ele mostrar que não existe a morte, inclusive para ele demonstrar a sua soberania, a sua grandiosidade, para provar realmente que ele era filho de Deus. E Jesus, gente, ele foi um espírito que passou por todo o processo de evolução, assim como nós. Ele também surgiu ali do reino mineral, vegetal, do reino mineral, vegetal, animal, hominal. Ele também errou, ele também evoluiu, ele também participou de um processo de evolução, como todos nós. E ele chegou aonde ele podia chegar. Ele chegou no estágio de poder falar diretamente com Deus. Diretamente com Deus. Jesus, ele é nosso modelo e guia. Ele veio aqui, né, para nos deixar um modelo e para ser o nosso guia. Não importa como ele seja,
Porque cada um diz que Jesus é de um jeito. Ah, ele não é loiro. Ah, ele é negro. Ah, ele tinha cabelo curto, ele tinha cabelo comprido, o olho era claro, era escuro. Ah, naquele local a pele era escura. E, gente, cientificamente, né, no estudo das espécies, isso tem importância. Mas para o que ele veio trazer, isso não importa. O que realmente importa é o que ele nos trouxe, né? Jesus, ele curou os doentes, ele ressuscitou os mortos, ele andou sobre as águas, ele fez milagres, ele ensinou a necessidade da humildade, ele exemplificou o amor e o valor da amizade. Ele vivenciou e compartilhou o evangelho. Ele demonstrou a caridade de várias formas, em vários momentos, com várias pessoas, de várias maneiras. A gente sempre ouve falar, né? A gente sempre ouve aquela frase, né? Jesus é o nosso Salvador. Mas, ah, ai, gente, espera aí, que eu preciso. Peraí. Ah, meu Deus, calma aí. Mas as dificuldades pelas quais nós passamos são consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Ou seja, tudo que nós passamos de difícil é nosso. É nosso. Essa coisa de que Jesus veio nos salvar. Gente, ele veio, mas não dessa forma, né? Jesus é importante para a nossa salvação, sem sombra de dúvidas. Jesus nos salva, nos salvou e nos salva todos os dias, e vai continuar nos salvando. Só que assim, não adianta a gente achar que nós somos passivos na história da nossa vida. Jesus tem a importância dele, mas nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa história e pelo que nos acontece. A gente não pode nunca, jamais esquecer disso. Ele veio como modelo e como guia, ele nos ensinou. E se a gente passa por dores, por dificuldades, por medo, por provações, por expiações, é por causa do que nós fizemos e fazemos ainda. Jesus veio para nos dar um exemplo, para nos mostrar como nos libertarmos das nossas más inclinações, para nos ensinar, através de atos e palavras, que ser bom é ser ativo. Ser bom é trabalhar no bem. Ser bom é agir. É a fé viva, não é a fé morta. Não é aquela fé de só, ai, Jesus ensinou. Né? Jesus veio mostrar a gente, para a gente, com palavras e com atos, que a gente tem que agir no bem. A gente tem que trabalhar no bem. A gente tem que se esforçar no bem. O Espiritismo também fala isso. Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo nos diz isso o tempo todo. O tempo todo. O Espiritismo nos diz isso. Ele nos mostra isso. Nós somos responsáveis. E nós temos que trabalhar no bem. Jesus nos salva na medida em que pensarmos nele como nosso professor e como exemplo. É assim que ele nos salva. Ele nos salva porque ele mostrou para a gente como a gente deve agir. Ele nos salva porque ele guia a gente, ele norteia a gente com relação a como a gente deve agir.
E eu só posso agradecer. Eu só posso agradecer a vocês pela aula. Eu só posso agradecer ao Manuel Bento por permitir que eu preparasse essa aula. Eu só posso agradecer a Jesus por ele ter vindo aqui, por ele ter criado esse planeta com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto cuidado, cuidando de cada pequeno detalhe desse planeta, para que ele fosse lindo e perfeito e maravilhoso do jeito que ele é. Eu só posso agradecer a Jesus e a Deus pela energia que Ele manda para nós e por todas as coisas boas que a gente tem na nossa vida. Jesus nos ensinou, cabe a nós usar esses ensinamentos, usar tudo isso que Ele trouxe para a gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Terminei. Ah, terminei ali. Eu vou deixar Jesus aqui para vocês verem. Tá bom. Gente, alguma dúvida, alguma questão? Ah, que bom, Beatriz. Que bom que deu quentinho no coração. Caiu o cisco no meu também. Eu estava aqui me controlando com, assim, alguns ciscos caíram, eu também estava aqui me controlando, porque eu tinha que terminar de dar aula, né? Eu precisava terminar de dar aula. Mas essa energia que Deus permite, que a gente sinta e que essa presença de Jesus na nossa vida, gente, não tem ideia. Não tem ideia. Alguma dúvida? Não? Todo mundo quietinho? Então, tá bom. Sérgio, é com você. Fique à vontade. Gente, cadê todo mundo? Vocês estão me ouvindo? Se mais ninguém tem dúvidas, então vamos para o nosso encerramento, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esse encontro, mais esse momento, e pedindo que o Rogério se prepare para as vibrações e a Rafaela para a prece final, encerrando essa nossa 13ª aula e essa nossa reunião. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Sim, Então, tá bom. Eu acho que depois dessa aula tão esclarecedora e de tanto cisco no olho aí, que nem vocês falaram, né? Eu acho que vamos nos doar um pouquinho também, né? Vamos, acho que transbordar realmente os nossos melhores sentimentos. Então, vamos vibrar em direção aos todos que necessitam, aos nossos irmãos moradores de rua, que a gente possa envolvê-los com muito amor, trazendo-lhes conforto, paz, um pouco de esperança. Vibremos pelos nossos irmãos que estão em hospitais, leitos de morte, problemas de saúde, que possam receber e os auxiliem em suas dores. Vibremos por todos os orfanatos, asilos, amparando a todos esses irmãos tão queridos. Que vibremos também pelos presídios, que sejam envolvidos em sentimentos de perdão e compaixão e vontade de melhoria no coração de cada um. Vibremos pelos países que estão em guerra, que possam amenizar o sofrimento das pessoas que lá estão e que possamos vibrar também por nós mesmos e nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. eu agradeço Vai, primeiramente. vai, Ok. Rafa. Eu agradeço primeiramente a Deus, primeiramente a Jesus, por mais
o encontro da nossa aulinha de quinta-feira, que tanto tem agregado, que tanto tem nos guiado, iluminado e nos preenchido de tal forma que todos os dias, na nossa rotina, a gente transborda na nossa casa, dentro do nosso trabalho, na rua, com todos aqueles que estão à nossa volta. Que a gente continue nessa jornada, nessa evolução moral linda e que a gente possa todos os dias colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus e tudo que nós temos aprendido aqui nos nossos encontros. Que todos os dias a gente possa olhar para si como num espelho e ver aquilo que precisamos melhorar, que precisamos mudar, que precisamos corrigir, lembrando que perfeito só existe um. Então, sim, a gente consegue todos os dias se reconstruir e proporcionar o melhor. Que a gente possa oferecer sempre o melhor para o próximo, independente se seja alguém conhecido ou algum desconhecido, e que a gente possa todos os dias ter em mente o que Jesus faria e todos os ensinamentos que foi feito através das suas ações, não apenas das suas palavras. Então, que ele seja exemplo vivo em nossas vidas de como devemos agir, de como devemos ser, e ainda assim ele nos traz esperança, porque se ele conseguiu, a gente também consegue. Eu agradeço por mais um dia de vida, da vida de cada um aqui. E se todos estamos reunidos hoje é porque tem propósito. Então, que a gente possa aproveitar cada minuto do nosso encontro. Agradeço a Deus por esse privilégio. Agradeço a Deus por mais uma aula. E agradeço a vida de vocês que estão aqui nos conduzindo lindamente. E a Cris por essa aula linda que agregou tanto e que tanto ilumina o nosso coração. Obrigada, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Obrigada. Valeu. Ó, o Cisco escoou. Nossa, muito lindo de verdade, Cris. Não tem nem como ter dúvida de alguma coisa. Foi, foi de transbordar o coração. Foi uma aula linda, clara, clean, objetiva. Foi tudo incrível. Parabéns. É realmente muito emocionante. Gente, eu fiquei tão feliz dessa aula. Assim, preparei com tanto amor, com tanto carinho. Eu queria tanto dar essa aula, eu queria tanto dar essa aula. Vocês não têm ideia do quanto eu queria dar essa aula. Porque quanto mais eu estudava, mais vontade eu tinha de falar de Jesus, né? Muito obrigada, gente, por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Que vocês tenham bom. Não, não parei a gravação. Esqueci de parar a gravação, Rogério. O Rogério sempre me lembra das coisas.